Para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, boa noite, muito obrigado pela audiência. A gente fala sobre o Judiciário. O repórter da Jovem Pan News, em Brasília, Bruno Pinheiro, conversou com exclusividade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Acompanhe. A gente conversa então agora com o ministro Gilmar Mendes. Aliás, muito obrigado em conversar com a Jovem Pan, ministro. E repercutindo um pouco sobre esse recesso já do Supremo Tribunal Federal, últimos dias agitados, na verdade, com vários julgamentos relevantes, assuntos importantes, entre eles sobre a rede social, sobre essa regulamentação, a chegada da inteligência artificial após uma eleição. Inclusive, o senhor chegou a comentar que é necessário essa regulamentação, responsabilizar as pessoas que utilizam as redes. Desde o episódio do 8 de janeiro de 2023, nós temos chamado a atenção para a necessidade da regulamentação das redes sociais. O Senado chegou a votar e concluiu a votação, um projeto do senador Ângelo Coronel. A matéria foi para a Câmara, mas aí houve impasses, artistas, direitos autorais, incompreensões, e o projeto acabou se revelando inviabilizado, pelo menos naquele momento. E nós tínhamos dois recursos extraordinários com repercussão geral que tratavam do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí, então, há pedidos no sentido de apontar a inconstitucionalidade desse artigo 19, que exige que qualquer retirada de conteúdo dependa do próprio judiciário. O que se vem revelando hoje é insuficiente para a proteção das pessoas. E por isso o tribunal está se debruçando sobre esse tema. É um tema difícil, porque ao fim e ao cabo o tribunal está regulando a matéria das redes sociais, segundo os parâmetros hoje existentes na Europa. Essa é a perspectiva que se desenha. Tivemos dois votos de relatores, o ministro Toffoli e o ministro Fux, e agora veio o voto vista do ministro Barroso. Houve pedido de vista do ministro André Mendonça, e aí nós vamos certamente em março retomar esse julgamento, tentando construir um consenso e produzir segurança jurídica para as redes sociais. Esse é um assunto que esbarra também lá no Congresso Nacional. O senhor já vê que é um assunto já resolvido no Congresso, agora só falta chegar a um ponto aqui no STF, ministro? Não, eu acho que nós vamos decidir esperando que o Congresso depois delibere, porque, em princípio, há um vácuo nessa matéria, pelo menos como ela é hoje entendida. Talvez a decisão do Supremo sirva de estímulo para que a Câmara retome esse debate. O senhor comentou sobre o 8 de janeiro e o senhor comentou agora também essa semana sobre a resiliência da democracia e a importância do Supremo Tribunal durante este ano, que atuou em várias investigações, com vários julgamentos. Qual é o olhar do senhor em relação a esse ano com essas últimas investigações? Temos aí dados muito preocupantes de como tinha sido avançado essa medida de golpe e de tumulto da vida política nacional, né? Os dados são preocupantes e eles levaram, inclusive, à prisão do general Braga Neto, candidato a vice na chapa do presidente Bolsonaro. Então, são fatos graves que ocorreram e que tiveram lideranças militares e outras, e isso está sendo investigado e certamente a Procuradoria daqui a pouco vai se debruçar sobre isso e oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal. De fato, é um elemento de agitação, vamos chamar assim, ou de turbulência do ambiente político. Mas acho que, de alguma forma, como você disse, a democracia se provou resiliente. As instituições se revelaram fortes e ultrapassaram de forma bastante tranquila esses obstáculos. Agora um outro ponto para a gente já finalizar, sobre o estado de São Paulo, sobre
instalar as câmeras de segurança é um outro assunto que está aqui também no Supremo Tribunal Federal. Tivemos algumas semanas com diversos episódios em São Paulo, homens da Polícia Militar acabaram jogando um rapaz em cima de uma altura muito considerável dentro de um rio. Esse assunto aqui no STF, ele também vai avançar para outros estados nos próximos dias, ministro? Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser temperada e evitar radicalismos. Eu me lembro que certa feita estive nos Estados Unidos e as câmeras eram vistas pelos policiais como um instrumento positivo, não de acusação, mas de defesa, porque muitas vezes atribuíam-se aos policiais nos Estados Unidos atitudes de abuso de poder e coisas assemelhadas, e eles diziam que as câmeras serviam para defendê-los dessas acusações, muitas vezes indevidas. Então, me parece que isso pode ocorrer aqui, e também para flagrar malfeitos que são verificados, como já tivemos casos. Acho que é um debate que certamente vai se aprofundar, e daqui a pouco talvez isso seja, de fato, um instrumento civilizatório para evitar tanto a violência do policial quanto as imputações indevidas feitas a policiais.